Olá Brasil, chegando aqui com vocês pessoal mais uma vez, e dessa vez eu quero falar ser sal, luz do mundo e sal da terra. E por incrível que me pareça, eu tive essa semana me chamou a atenção duas coisas muito importantes. Foi que às vezes a gente tem que pensar que para ser sal e ser luz, muitas vezes não precisa estar dentro de uma igreja. Você vai me ignorar completamente sobre isso, porque muitas vezes a gente acha que quem não é de Deus, quem não está numa igreja, ou quem não é de Deus, como as pessoas dizem por aí, são pessoas que não têm, caráter. Muitas vezes a gente se engana, porque caráter é uma coisa que muitas vezes vem de berço, sabe? Eu conheço pessoas que elas têm um caráter assim libado, um caráter exemplar, um caráter que é notório, sabe? Não sei se você já se deparou com pessoas assim, porque muitas vezes as pessoas elas julgam as outras pessoas de uma forma generalizada e muitas vezes está errado, né? É sobre isso que eu quero falar com vocês. Luz do mundo e sal da terra. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Queria pedir para vocês assinar o canal e também, pessoal, se possível, assinar as notificações. Eu ficaria muito feliz se você ativasse o canal, tá certo? Vamos aqui para a palavra. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, dá luz a todos que estão na casa. É muito importante, essa questão aqui do sal. O sal, se ele for insípido, ele não dá gosto na comida. Da mesma forma é a nossa vida. Se não tiver sal na nossa vida, se não tiver convicção, caráter, se não tiver as características, da verdade na nossa vida, a gente vai se tornar pessoas insípidas, ou seja, repugnante, não aceitável as características. Porque uma coisa é você dizer que você é alguém e outra coisa é você provar aquilo que você diz que é. Sabe, pessoal? Então, muitas vezes, essa questão da luz do mundo, a luz, o sal ele conserva, ele mata bactérias, micróbios, sabe, germes. O sal ele é principalmente no tempero. Se não tiver sal, a carne não presta, a galinha terrivelmente fica ruim, o ovo fica horrível, O sal, ele traz equilíbrio, entende? Nem pode ser muito e nem pouco, tem que ser na dose certa, sabe? Então, muitas vezes, os exageros que acontecem no meio, eles se tornam, como se diz, insípido, sabe? Não tem nenhum tipo de efeito, sabe? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Como eu estou fazendo, como eu estou reagindo, quais são minhas atitudes, sabe? E eu tenho que refletir aquilo que Cristo disse, sabe? Ser o sal da terra, entende? Ser a luz do mundo. A luz, ela ilumina. A luz, ela dissipa as trevas. Muitas pessoas querem parecer com o mundo, mas o mundo, ele está ansiando que você se posicione, porque o mundo quer parecer com você, mas você quer se parecer com o mundo, então o mundo fica confundido, porque ao invés de ser luz, você se mistura com as trevas. Não quero dizer que você tem que estar distante das pessoas, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu quero dizer que a luz, ela foi criada com esse propósito de dissipar as trevas, entende? Então é muito importante isso na nossa vida. Então teve alguns fatos que me chamaram a atenção essa semana. Foi esse rapaz aqui,
Esse rapaz, ele teve uma atitude assim louvável, uma atitude extraordinária, o Felca. Então, o Felca, ele descobriu uma rede, né, de exploração, digamos assim, né, das crianças. Eu pergunto a você, será que o Congresso não sabe, os políticos não sabem? Pessoal, eles sabem, entende? Eles têm conhecimento dessas redes. Será que aquela rede social não sabe? Ela sabe, mas o que é que ela quer? Ela quer o quê? Ela quer que o algoritmo eleve cada vez mais essas pessoas que estão lá por trás, promovendo esse tipo de conteúdo infantil, né? Entende? Adultizando as crianças, sabe? Então esse rapaz aqui, assim, eu já vi ele algumas vezes na rede social, assim, mas eu quero falar sobre, quero dizer para você aí, que é da igreja, esse rapaz está sendo sal da terra e luz do mundo. Sabe? Porque através da denúncia do trabalho dele, foi criado já essa PL 26, 28. Aliás, já tinha sido criada, mas agora que, né, está saindo ali, digamos, da gaveta, porque os políticos já sabem dessa rede. Se não me engano, o Brasil está em 5º lugar no mundo, ou é 4º lugar, sabe? Mas foi necessário uma pessoa que não tem uma influência política, que não é uma pessoa, mas uma pessoa que se posicionou do lado da luz, da verdade, para, digamos assim, proteger, né, aqueles que são indefesos, que estão nas garras dos adultos, né, com intenções malignas, sabe, de explorar e coisas desse tipo. Então esse Felca, ele tem aí a minha admiração. Ele tem a minha admiração, porque ele está sendo, pessoal, luz, está sendo sal, ele está dizendo não, ele está dizendo basta a tudo isso que está acontecendo. Isso foi uma atitude de coragem dele, da parte dele, sabe? Ele, podemos dizer que até arriscar a própria vida, mas para ele não interessa. Não interessa se ele está arriscando a vida para ele. O que interessa para ele é aquilo que ele está fazendo de bem em prol das crianças. Veja que atitude louvável desse rapaz, não é? Outra pessoa aqui que me chamou muita atenção foi esse menino aqui, sabe? Esse menino aqui, ele me chamou muita atenção, sabe? O Tirulipa. Esse menino, ele demonstrou uma atitude assim, sabe? Que é admirável. Eu posso dizer que ele está sendo também um sal da terra e luz do mundo. Certo, pessoal? Porque aqui você pode observar no Instagram dele, só por curiosidade eu dei uma olhadinha, ele escreveu aqui tipo uma carta, porque ele teve um relacionamento há um tempo atrás, não sei se há 2 anos, 3 anos, não sei. Eu não procurei ver sobre isso. O que eu procurei ver foi o que ele falou aqui, pedindo desculpa à família, pedindo perdão, falando assim com o coração, sabe? E isso me tocou profundamente, sabe? Porque ele está sendo sal da terra e luz do mundo. O que é ser sal da terra e luz do mundo? É se posicionar a favor da verdade. Entende? É manifestar caráter de pessoas corretas e ter atitudes corretas. Não significa você ser perfeito. Não, senhor. Você vai ter os seus defeitos, as suas falhas, mas eu acredito assim que quando o ser humano ele reconhece que ele falhou, pessoal, não tem como ele não alcançar a misericórdia de Deus, e da minha parte também ele alcança, sabe, a minha admiração e o meu perdão. E eu particularmente reconheço essa pessoa como sendo uma pessoa
iluminada da parte de Deus, uma pessoa que manifesta um caráter totalmente diferente. Em meio a essa geração que nós estamos vivendo, uma geração corrompida, entenebrecida no seu entendimento, sabe? Onde a gente vê que é difícil as pessoas reconhecerem as suas falhas, reconhecerem os seus erros, reconhecerem que, enfim, coisa assim desse tipo. E nós vemos aqui, não é, ele participando aqui do Legendários. Eu não sei se vocês sabem, mas o Legendário é um trabalho feito, não é, com homens, sabe, na montanha, em que muitos criticam, muitos falam mal, sabe? Entende o que eu estou querendo dizer? Mas a gente vê aqui o quê? O Tirolipa participando, dando o seu depoimento, falando do que ele viveu. Isso tudo é admirável. Isso mostra que ele tá querendo crescer, aprender, se tornar uma pessoa cada vez melhor, sabe? Então, veja o que está acontecendo. Pessoas que estão lá no mundo, influenciadores, que estão sendo levantadas para, sabe, como João Batista. Porque hoje é uma vergonha. É isso mesmo, eu estou falando aqui, estou assumindo o que eu estou falando, viu? É uma vergonha que até pastores, eles estão se moldando e se rendendo, entende? A tudo aquilo que o mundo pressiona, sabe? A gente vê muitos, ao invés de dizer não, ao invés de confrontar certas situações, eles se amoldam, né? E aceitam aquilo como se fosse algo, como se Deus tivesse mudado. E quando a gente sabe que o que vai fazer a diferença não é você concordar com todo mundo. O que vai fazer a diferença é você se levantar e você dizer, olha, isso aí está errado, sabe? As pessoas querem olhar para pessoas assim como Felca e ter orgulho, porque ele está falando por mim. Ele está falando por milhões de pais, de mães, ele está falando por milhões de crianças nesse país e refletindo até mesmo no exterior. E são pessoas assim que a sociedade precisa. Pessoas que estão no meio, mas mesmo que elas estando em um meio social e de rede social, é uma pessoa que diz, não, isso aqui está errado, pronto e acabou. Sabe? Entende? Então isso é ser luz do mundo, isso é ser sal da terra verdadeiramente. Entende? Então nós temos que repensar muitas coisas na nossa vida, porque a gente diz assim, o Brasil é o maior país evangélico do mundo. Tá certo, o Brasil é o maior país evangélico do mundo. O pessoal diz, eu nem sei, nunca nem pesquisei sobre isso. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Que adianta o Brasil ser o maior país evangélico do mundo e ser o país que está em quarto lugar em exploração de crianças, ser um país onde a corrupção predomina, ser um país isolado dos outros países, ser um país que exporta, né, a prostituição, a pornografia infantil. Qual o orgulho, sabe? Entende? Então, se um país tem uma população de 50 milhões de evangélicos e não sei quantos milhões de católicos, era para ser um país com um índice de violência lá embaixo. Entende? Era um país para ter políticos sérios. Entende? Então, qual a diferença nessa geração que nós estamos fazendo? Se nós estamos concordando com muitas coisas que estão acontecendo e o mal, ele vai se avolumando e sufocando o bem. Certo, pessoal? Sejamos luz do mundo e sal da terra. Vou ficando por aqui. Beijo no coração.
e a gente se vê.